Eu estava logo no final da tarde, hoje, umas 5 e pouca da tarde, aqui na igreja, lá na minha sala, e estava orando pela igreja, orando pelo culto, pensando um pouco nesse tema que a gente tem para o mês de setembro, que fala sobre acolher o outro que erra. E é muito difícil, né? A gente lidar com o erro do outro. Não sei se é fácil para você, mas para mim nunca foi fácil. Às vezes nos falta paciência, outras vezes nos falta perdão, outras vezes nos falta compreensão, outras vezes sobra irritabilidade, destemperança. Lidar com o erro do outro é muito difícil. E quando a gente estava pensando em trazer e fazer essa série de mensagens no mês de setembro sobre esse acolhimento ao outro que erra, eu pensei nesse texto de Lucas 17, eu vou pedir que seja projetado mais ou menos isso aí, como lidar com as faltas dos outros. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, porque sua vista já não capacita você ler de onde você está pelo tamanho da letra, se bem que a letra está boa. A gente vai ler esse texto, que é o texto de Lucas, capítulo 17. Diz assim, vamos ler da seguinte forma: os homens vão ler os versículos ímpares e as mulheres lerão os versículos pares. Pode ser? Os homens começarão comigo os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares, sucessivamente até o versículo 10, que todos lerão juntos, então. Os homens começarão comigo, então, Lucas 17, 3. Vamos lá? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dareis a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar no campo: vem já e põe-te à mesa? Que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, singe-te, serve, enquanto eu como e depois comerás coisa e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado, juntos. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que Deus fazia. Amém. Vamos orar? Senhor, abençoa a porção que foi lida pela igreja, que essa verdade caia bem dentro de nós, na vida, nos ajude muito a, através da Tua palavra, lidar com os erros e com as fraquezas do outro. Que o Teu Espírito derrame toda a iluminação necessária para que cada um de nós compreenda a Tua palavra nesta noite. Vem no nome de Jesus e nos abençoa. Amém. Você já foi demasiadamente severo com o erro de uma outra pessoa? Você já agiu sem misericórdia
com alguém que cometeu alguma falta contra você, ou contra alguém que você tomou as dores e até hoje vive de cara fechada e amarrada para esta pessoa? É uma pergunta que se faz muito necessária diante do texto que a gente acabou de ler. Normalmente, como tratamos pessoas que erram contra nós, como que lidamos com o erro das outras pessoas. Eu quero, nesta noite, apresentar justamente como a gente deve tratar o erro das outras pessoas. Acredito que esse seja o primeiro princípio para mim e para você. O princípio do acautelai-vos. Ou seja, antes de falar do outro, cuide para não ser tropeço para quem quer que seja. É interessante, essa palavra de Jesus, acautelai-vos, tem a ver com o versículo 1 e 2, quando Jesus diz assim: disse Jesus aos seus discípulos, veja na sua Bíblia em Lucas 17, é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Jesus está dizendo que a gente pode errar para com os pequeninos, para com as crianças. E aí Jesus diz assim: acautelai-vos. Ele não está falando do acautelai-vos daquilo que ele viria a dizer. Ele está falando do acautelai-vos com referência àquilo que ele já havia dito. É a ideia do texto. Esse pessoal aí, para ajudar, às vezes atrapalha um pouco. Quando eles pegam e separam o versículo 2 do versículo 3 e põem um tema em negrito. Na minha Bíblia tem assim: quantas vezes se deve perdoar a um irmão. Não devia ter nada aí, devia ser um texto corrido, para que a gente entendesse que Jesus está dizendo assim: acautelai-vos, ou seja, cuidado de que vocês próprios não errem com relação aos pequeninos. É digno de nota que esse verbo acautelar, no original grego, significa assistir a si mesmo, ou seja, dar atenção a si mesmo, ou ter cuidado. Mais ou menos Jesus estava dizendo assim, que comece em você. Mais ou menos isto. Ou seja, devo ser cuidadoso de não me tornar em escândalo, em armadilha, em cilada para ninguém com os meus pecados. É isso que Jesus está dizendo. Aí, após isso, ok? Ele diz que se teu irmão pecar, mas antes do irmão pecar, ele diz assim: acautelai-vos. Ou seja, veja que antes dele pecar, que você não esteja pecando também. É mais ou menos a ideia. Ou seja, antes do outro te ofender, veja para que você não esteja ofendendo a outros. É a ideia de Jesus. A gente tem uma mania de sempre olhar os erros do outro, e Jesus está dizendo assim: acautelai-vos, ou seja, olhe primeiro o seu próprio erro. Esse é um dos princípios que eu entendo do texto, de como lidar com as faltas dos outros. Quando a gente acautela, olha para dentro de nós e percebe os nossos muitos erros, inclusive para com os pequeninos e para com os grandalhões, vamos pensar assim, né?
Quando a gente começa a fazer esse movimento de olhar para dentro da gente, é possível que a gente comece a olhar o erro do outro de uma forma mais diferenciada, uma vez que a gente está se acautelando. Então, esse talvez seja o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio para lidar com o erro dos outros? Qual que é o primeiro princípio para a gente lidar com o erro dos outros? Acautelai-vos, o que é isso mesmo? É olhar para você mesmo. Quando o outro mentir para você, pense que uma vez você já mentiu para alguém. É mais ou menos isso que Jesus está ensinando. Quando alguém fizer uma trairagem com você, pense que um dia você já fez uma trairagem com alguém. Quer dizer, Jesus está dizendo, antes de olhar o defeito do outro, olha para si e veja já quantos erros você já cometeu na vida. Coisas semelhantes e até piores àquilo que alguém já te fez. É isso que Jesus está dizendo. Se tem uma coisa bela na vida cristã, é a sinceridade e a transparência. A gente conseguir se enxergar é algo maravilhoso, para que a gente não possa ir além da conta, não é? O segundo princípio que a gente encontra no texto é que eu devo ser cauteloso em relação aos pecados dos outros. Eu não somente devo olhar para mim, eu não somente devo ser cuidadoso para não ser tropeço para quem quer que seja, mas eu tenho e preciso ser cauteloso em relação aos pecados dos outros. Quando Jesus diz assim, se teu irmão pecar contra ti, quanto cuidado da minha parte é necessário quando alguém peca contra mim. Como necessito de dobrada atenção quanto à maneira de encarar os meus ofensores. É isso que Jesus está dizendo. Isso é tão sério que merece ser considerado com a seguinte pergunta: quando alguém me ofende, qual é a minha reação natural? Você que está me ouvindo hoje, quando alguém faz um mal contra você, qual é a tendência do seu coração quando alguém te ataca de alguma forma? Sou rápido para ressentir? Sou rápido para ficar pensando de que forma vou me vingar contra o ofensor? Ou sou ligeiro para tornar pública aquela ofensa que fizeram contra mim e minar a vida do meu ofensor com relação a outras pessoas para que eu possa angariar simpatia e detonar a imagem daquela outra pessoa? Em outras palavras, diante das faltas dos demais, tenho sido extremamente rigoroso no meu julgamento. Afinal de contas, eu que sou o centro de tudo e ninguém pode me ofender em espécie alguma. Jesus, ele fala assim, acautelai-vos, fazendo a gente olhar para dentro, mas fazendo a gente olhar para aquele que nos ofende. É importante a gente dizer. É como se ele estivesse dizendo assim, tenha bastante cuidado ao lidar com as faltas do seu irmão. Trate-as de forma adequada, como um cristão. Acautelai-vos, não é? Daí eu quero falar sobre um terceiro aspecto de como a gente deve lidar com as faltas dos outros. É que a gente deve ser cauteloso a ter uma atitude amorosa para com o nosso irmão faltoso. Ou seja, quando meu irmão pecar contra mim, eis que o meu Jesus diz que o meu dever é repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Veja que impressionantes são as palavras de Jesus.
elas me indicam qual que deve ser a minha atitude para com aquele que peca contra mim. Diz que eu devo amá-lo, buscando de uma forma intensa e resoluta o perdão para ele. Veja que atitude amorosa que eu devo ter para com a pessoa que faz algo de ruim contra mim. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se arrepender, perdoa-lhe. Jesus está dizendo que na vida cristã não há lugar para o ressentimento, para a raiz de amargura, para a mágoa, nem para o distanciamento, nem para a indiferença. Se alguém fez algo contra mim, eu devo procurá-lo e dizer: você me magoou, mas eu estou aqui para te dar o perdão, porque eu te amo. Como que isso em prática pode mudar muitas relações? Como que isso em prática pode mudar muitas vidas ressentidas? Marido com esposa, esposa com filho, filho com pai, pai com esposa, enfim. Como que isto na família pode tratar de muitas questões, ao invés de estarmos distanciando-nos uns dos outros por causa das faltas mútuas, não é? Está matando alguém ou sendo indiferente a alguém, a gente chamar esta pessoa e dizer: puxa vida, você pisou na bola comigo, me magoou muito, mas eu vim aqui porque eu quero te perdoar, não é? Eu quero te dar o perdão, eu não quero que a nossa relação fique desse jeito, eu quero lançar luz sobre as trevas que você impôs sobre a minha vida, eu quero olhar sinceramente para você, te ver como um pecador, mas não te ver de forma odiosa, mas eu quero te ver como alguém que te ama e que está disposto a te perdoar e a recomeçar a vida com você. Mais ou menos isso que Jesus está nos ensinando, de como a gente deve lidar com o erro do outro. Enfim, em quarto lugar, minha atitude deve ser continuamente amorosa. Quando Jesus diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Olha só, Jesus está dizendo: olha, a sua atitude para com o teu irmão que peca 7 vezes, ou seja, que peca de uma forma constante contra você, continue amando. É mais ou menos isto. A sua atitude para com o seu irmão deve ser continuamente amorosa, não é? Ou seja, não tem esse negócio de que acabou a cota do dia, agora vai me levar alguma, né, e devolver. Não tem isso. Faz sentido isso que Jesus está dizendo, não é? Ele está dizendo que não há cota, que a minha atitude deve ser continuamente amorosa, não é? Quantas vezes ele vier contra mim, ou melhor, ele vier a mim e disser assim: olha, pequei 7 vezes, eu pequei de novo. Isso é muito comum na vida conjugal, na vida matrimonial, entre marido e esposa. É muito comum na vida familiar, entre irmãos, porque a maioria dos irmãos vivem sempre em muita harmonia, não é verdade? Hein? Não é verdade? Você gosta tanto daquele seu irmão mais velho que você, que te trata assim com tanto carinho, é como se fosse um pai na sua vida, não é como se fosse um pai? Hein? Alguém já falou assim: meu irmão me batia. Pois é, eu imagino, né? Agora você imagina Jesus dizendo assim: você quer ser meu discípulo? Você quer aprender a lidar com os erros dos outros? Se ele vier 7 vezes ao dia para você te pedir perdão, você perdoa ele. Teu amor precisa ser constante e contínuo. Gente, preste atenção. Você pode fazer uma escolha: continuar vivendo a seu modo, matando as pessoas, tornando-se indiferente a elas, odiando-as, ressentindo-se delas,
amargurando-se pelos erros dela. Você pode continuar assim. Você dá lugar à vez do seu coração, coração pecaminoso, coração sujo, coração de alguém que não tem Deus, que não experimentou o amor de Deus. Presta bem atenção. Coração que conhece a Deus, que experimentou o amor de Deus, aprende a amar continuadamente, dando perdão. Presta bem atenção. Nem que seja 7 vezes por dia aquela pessoa te procurar, não é? E vir falar de um mal que fez contra você, e você dizer para ela assim: te perdoo novamente. Não sei como é que você vê isso. Eu apenas vejo o seguinte: que nem sempre a forma que você acha que é certo viver é a forma que Deus ensina que você deve viver. Você concorda comigo? Até você pode achar que tem que viver assim, ok? Que não vai ser bobo para ninguém, que não vai ser otário, que ninguém vai te fazer de bobo. Ok, é uma decisão sua, eu vou respeitar. Agora, não é dessa forma que você lida com as faltas dos outros, pelo menos segundo o coração de Deus, segundo o que Deus quer para a sua vida, segundo o que Deus deseja para os seus relacionamentos. Deus deseja que o teu amor seja contínuo e não tenha escassez de perdão. Que maravilha, né? Aí a gente começa a ver que não é só relação de irmão para irmão, mas é relação de esposo para esposa, marido para mulher. Ou seja, gente, é a prática contínua do perdão. Quantas vezes você já pediu perdão para sua esposa? Quantas vezes você pediu perdão para o seu marido? Você, pai, quantas vezes pediu perdão para o seu filho? Você, mãe, quantas vezes você pediu perdão para a sua filha? Jesus nos ensina a viver, a lidar com os erros dos outros desta forma, que o amor é contínuo, não acaba, não se escassa. Em quinto lugar, hoje não é um sermão presbiteriano, eu vou falar, acho que 5 ou 6 coisas. Em quinto lugar, devo estar consciente de que a prontidão para perdoar os faltosos é fruto da fé genuína. Que maravilha, né? Vocês estão vendo aí, não? Depois que Jesus disse assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Depois que Jesus falou isso, o que é que os apóstolos disseram no versículo 5? Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos o quê? A fé. Aumenta-nos a fé. E qual foi a resposta de Jesus? Talvez pela resposta de Jesus a gente entenda o que Jesus estava dizendo para eles, ou o que eles estavam querendo dizer quando eles disseram: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos o quê? Obedecerá. Jesus não está falando de tamanho de fé aqui. Jesus está falando de genuinidade de fé. Eles falam de tamanho. Jesus fala: olha, a fé genuína é aquela fé que as coisas acontecem. Em outras palavras, vocês não precisam de uma fé grande ou pequena. Vocês precisam ter fé genuína. Né? Ele está dizendo assim: vocês precisam, de fato, serem homens transformados com uma fé genuína, onde as coisas acontecem na vida de vocês, onde vocês obedecem aquilo que está escrito. Aí Jesus conta uma historinha. Qual que é a moral da historinha que Jesus conta? Qual que é a moral da historinha que Jesus conta? O último versículo, versículo 10, eu acho. Qual que é a moral?
Alguém consegue ver? Lucas 10? É Lucas 10? Não, Lucas 16, versículo 10, 17 e 10. Assim também, vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos o quê? Fazer. Vocês estão entendendo que fé é essa que Jesus está falando? Que não é tamanho de fé, mas é a fé que obedece. Hein? Que Jesus não está falando de mania de grandeza, de muito ou pouco. Jesus está falando de genuinidade de fé, né? Jesus conta uma história e diz assim: as pessoas que fazem e que vivem assim com os erros dos outros são pessoas que têm fé, que entregaram suas vidas ao Senhor, que já foram perdoados por Deus. E esse perdão é tão intenso e tão profundo na vida, porque essas pessoas reconhecem seus males, os seus pecados, as suas mazelas, e sabem que mesmo diante de uma multidão de pecados, Deus as perdoou, e o Deus que as perdoa, elas creem nisso, e por crerem no perdão de Deus, elas fazem nada mais do que Hein? Me ajuda, não fazem nada mais do que a obrigação. Meu coração é tão bonzinho porque eu vou te perdoar, tá bom? Deixa de besteira. Teu coração não é bonzinho coisa nenhuma, teu coração é má, é pervertido, é cheio de mágoa, de rancor, de violência, de agressividade, de ressentimentos. Esse é o coração do homem. Esse coração só muda quando ele tem fé, quando ele entende que Deus é aquele que perdoa, que transforma, que faz de você um novo homem, uma nova mulher. E este novo homem e esta nova mulher aprende como lidar com os erros dos outros, porque viveu como Deus lidou com seus próprios erros. O quinto aspecto da mensagem, ou melhor, o sexto, eu acabei de falar, já está embutido. Perdoar os faltosos não passa de um sublime dever do cristão. Não é? Você não fez nada mais do que o seu dever, porque você também foi perdoado por Deus sem merecer. E Deus infinitamente te perdoou muito mais pela multidão dos seus pecados do que qualquer pessoa possa te perdoar. E aí você entende que perdoar o outro não é caridade, generosidade ou bondade sua. Perdoar o outro é um dever seu, é um dever meu. E eu quero concluir hoje pensando um pouco com vocês. É importante ter cuidado pessoal, acautelai-vos, olhar um pouquinho para si, antes de olhar para as faltas dos outros. Pense muito nisto. Tenha cuidado com os faltosos, a fim de que, amando-os, busque diligentemente vê-los arrependidos e sendo, por mim e por você, perdoados, sempre que necessário. Faça isso para a glória de Deus, não porque Ele mereça ou porque você seja bonzinho, mas porque é um dever, se você já vive com Deus, se você é um cristão, de andar assim. Que neste mês de setembro a gente aprenda com as mensagens e com as reflexões a lidar com as faltas dos outros, e que seja uma coisa muito legal para a gente, e que durante a semana você pense nisso, de como que eu lido com as faltas dos outros, de como que eu me relaciono com os pecados dos outros em relação à minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós.